Vamos lá, então. Bom dia a todos, todas. Sejam bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. E vamos estar orando aqui, né? Pedindo toda a condução do Espírito Santo de Deus nesse estudo, nesse texto de hoje, que é mais um, né, das maravilhas que Deus tem nos ensinado aqui nesse tempo. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que é lâmpada, realmente que ilumina o nosso caminhar, Deus. Quantos ensinamentos, Senhor. Quantas maravilhas nossos olhos podem ver, né, através da tua palavra, Senhor. Queremos estar aqui agora dependentes de ti, Deus, que o Senhor venha limpar os nossos ouvidos, que o Senhor venha frear as outras vozes, tira toda distração, Pai, tira toda preocupação, que a gente possa agora nos aquietar, Senhor, para receber, né, da tua palavra, receber diretamente de ti, Senhor, através desse texto bíblico tão maravilhoso, Senhor. Vem nos abençoar, Senhor, nessa manhã de domingo tão maravilhosa. Ser conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Esteja conosco. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque se o Senhor não tiver, né, nada vale a pena, realmente. Se o Senhor não estiver conosco. E E hoje nós vamos meditar, né? Nós vamos estudar as Escrituras. Vai ser Êxodo 32. Já pegue aí sua Bíblia, pegue sua água, pegue seu café e vamos lá para Êxodo 32, que vai falar sobre o bezerro de ouro. Mas antes, eu queria fazer uma retrospectiva aqui com vocês. A gente sempre faz isso. E eu repito que os vídeos eles ficam gravados no YouTube da Anglicana ZN. Então, se você passou um dia, não viu um domingo por alguma razão, vai lá, que está lá no YouTube, tem tudo gravado, né? Então, antes da gente chegar propriamente em Êxodo 32, eu queria fazer um retrospectozinho aqui do que a gente vem vendo, né? A gente viu que, eu vou até me alongar um pouco mais, sem ser Êxodo exatamente 30 e 31, só para contextualizar. A gente viu brevemente, né? A gente viu rapidamente, a gente viu que Deus libertou aquele povo lá do Egito, né? A gente viu as maravilhas que Deus fez conduzindo esse povo ali no deserto, né? A gente viu todos os sinais, maravilhas, toda a provisão, tudo que Deus fez, aquela abertura do Mar Vermelho, eles passarem pelo Mar Vermelho. Meu Deus, aquilo é coisa cinematográfica, né? Coisa de Deus mesmo. E aí a gente vem vendo, né, nos últimos capítulos, todas as instruções que Deus vai dando a Moisés na condução daquele povo. O povo tinha sido escravo por mais de 400 anos, então precisava mudar, né, a mente, renovar a mente, né, transformar a mente daquele povo, tirar aquela cultura do egípcio, né, do Egito, e realmente que eles pudessem viver livres como filhos amados de Deus, como povo escolhido, povo exclusivo de Deus. Mas para isso Deus estava ali como um pai maravilhoso, trazendo as instruções. Então a gente já falou aqui das leis que Deus deu a Moisés, instruiu Moisés a trazer para o povo. Então, todas as instruções a gente vem vendo, né? A gente chegou naquela parte onde Deus ele queria estar mais perto, andar no meio do povo. Então, a gente chegou a falar sobre aquele tabernáculo e foi tão especial aquele estudo do tabernáculo. A gente viu como Deus é um Deus de detalhes, como Deus providenciou cada detalhe, né? Como ele fez tudo tão maravilhoso, porque ele queria habitar no meio do seu povo. E ali aquele tabernáculo com os véus, as cortinas, quem lembra aí, né? O pátio anterior, né? Então tem todo aí, todo um caminho, todo um detalhe, tudo especial que Deus preparou ali. Então Deus estava instruindo Moisés.
E aí a gente viu a semana passada ainda sobre a questão, as minuciosidades de Deus sobre os tabernáculos, né? A gente viu a questão do altar do incenso, a bacia de bronze, né, o óleo para as unções, porque a gente viu lá no capítulo 29, né, a questão também dos sacerdotes, que foi outra coisa que a gente também falou muito aqui, né, sobre as vestes dos sacerdotes, a preparação dos sacerdotes, como eles foram escolhidos, como eles deveriam fazer, oferecer sacrifícios, ofertas, né? A gente falou das ofertas de comunhão. Então, tudo ali, aqueles rituais que Deus estava preparando ali o seu povo. E aí a gente viu, né? Na semana passada, ainda Deus explicando, dando essas instruções para Moisés, né? De como deveria ser essa adoração, como ele gostaria de ser adorado, né? A gente está no Novo Testamento, a gente sabe que Jesus já veio, que não há outro caminho, né, a não ser Jesus Cristo, através do sangue de Jesus. Mas ali, no Antigo Testamento, Deus estava ensinando a eles todo, toda essa questão de adoração, né? E aí, a gente então, viu essa questão do óleo para as unções, o incenso, toda essa questão do tabernáculo, como Deus estava instruindo Moisés. Esse período, e aí eu vou chegar aqui, a gente vai estar hoje, você que chegou aí agora, pega Êxodo 32, todo esse período, né, que Moisés está lá diante de Deus, levaram 40 dias. 40 dias Moisés estava no monte, diante de Deus, né? Recebendo essas instruções. Tudo, tudo com muito assim detalhe. A gente não faz nada, né, sozinho. Tudo é Deus que estava conduzindo Moisés. Não era Moisés que estava fazendo da própria cabeça dele. Era Deus que estava instruindo Moisés o tempo todo, passando como ele queria que aquele povo fosse conduzido, né? E aí, Êxodo 32 vai chegar aqui nesse contexto que eu falei todo para chegar aqui, em que Moisés está ali no Monte Sinai, já há 40 dias, diante de Deus, né, recebendo as instruções do próprio Deus acerca das leis para aquele povo, povo de Israel, povo escolhido, né? Mas aí, nesses 40 dias, que Moisés está lá no monte com Deus, o povo, ele vai cometer um pecado horrível, né? Ele vai pecar feio, né? Ele vai assim, meu Deus, assim, meu coração, meu coração se entristeceu lendo esse capítulo. E aí quero começar agora com vocês lendo do versículo do 1 ao 6. Quero ler com vocês aqui. Vamos lá. Êxodo 32, versículo do 1 ao 6. Diz assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses, para que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes então Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os nossos deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer, beber e levantou-se para se entregar à farra. Vamos parar aqui, né? Vamos parar aqui. Aí eu queria trazer aqui para vocês. é,
Primeiro eu queria assim perguntar e que você pudesse anotar aí em algum papel, para que até o fim desse estudo a gente chegar a alguma resposta. Não precisa responder. Mas eu queria que você anotasse assim: qual é o meu bezerro de ouro? Qual é o meu bezerro de ouro? E aí vamos seguindo aqui, né? Porque aqui a gente vai ver que Moisés, ele estava demorando, ele estava lá 40 dias, não foi um dia, 2 dias, eram 40 dias que ele já estava ali no Monte Sinai diante do Senhor. E o povo, ele ficou o quê? Ele ficou impaciente, ele ficou ansioso pela demora de Moisés, né? Eles estavam ali ansiosos. Olha, eu quero uma resposta, eu quero um Deus, cadê esse homem? Eles nem se lembraram das maravilhas que Deus tinha feito com eles ao retirá-los do Egito, né? Eles não se lembravam das 10 pragas, do Deus que abriu o mar vermelho. Eles não se lembravam de nada, né? Eles lembravam ali, né? E aí é onde entra a questão da cultura, né? A cultura egípcia, de muitos deuses, de uma idolatria, né? Então, eles trouxeram essa cultura de idolatria. Então, eles queriam um Deus para ser adorado. Eles queriam que Arão fizesse um Deus para que eles pudessem adorar, né? Eles não tiveram, assim, nem o pensamento, né? De, meu Deus, cadê? Vamos adorar a esse Deus, vamos aguardar, né? Vamos esperar. Não, a ansiedade, a impaciência, a rebeldia, né? O desejo da idolatria, de querer idolatrar algo visível, né? Então, levou eles a esses pecados, né? Eles não tiveram qualquer resistência ali, né? Em trocar a proteção, a bênção, o Deus, a liderança do Deus de Israel por um ídolo, né? Um bezerro de ouro, ou um qualquer que seja o objeto, né? E, e eu fico mais surpresa ainda é com a resposta de Arão, né? Com a resposta de Arão, porque Arão, a gente estudou aqui a coisa das vestes, das pedras, do todo o ritual, aquele homem escolhido como sacerdote, né? Como líder ali em Israel. E aí ele nem faz nenhuma objeção. Quando o povo fala com ele, ele apenas diz: peguem os brincos, peguem os anéis e vamos fundir e fazer um bezerro de ouro, né? Ou seja, Arão ele cedeu à pressão do povo. Ele cedeu à pressão do povo, né? É um líder que pensou em agradar, em fazer feliz, né? Em agradar as pessoas, o seu liderado, do que pensar em orar em como que Deus queria que ele agisse ali naquela situação. Então, isso para mim traz uma lição de liderança também, né? Como um líder, uma pessoa que Deus levanta para liderar pessoas. Você é guiado pela pressão das pessoas ou pela visão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua liderança? Então, é mais fácil agradar as pessoas do que agradar a Deus? Né? Então, ficam muitos questionamentos aqui nessa atitude de Arão como líder ali do povo de Israel, né? E aí, essa atitude, né, da criação desse ídolo, desse bezerro de ouro, ele representa uma quebra direta, assim, direta dos mandamentos de Deus. E eu queria só lembrar aqui para a gente, Êxodo 20, versículo do 3 ao 5, diz assim, olha, Deus fala para Moisés, né, nos 10 mandamentos, olha o que ele diz, não terás outros deuses além de mim. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará cultos, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então, assim, eles já sabiam disso, né? Não terás outros deuses além de mim, não farás ídolos. Então, essa atitude
era uma quebra direta, eles estavam ali pecando, né, cometendo o pecado da idolatria, que era algo que Deus já tinha dito que não era para ser feito. Como eles se desviaram, né? Rapidamente, eu fico impressionada como o povo facilmente assim se distrai, se esquece do poder grandioso de Deus, das maravilhas que Deus fez, né? E busca um bezerro de ouro para adorar. Um bezerro, um ídolo, assim, né? As coisas visíveis, né? O que eu posso ver, enquanto que as coisas que eu não vejo são espirituais e são eternas, né? Então, de novo a pergunta: qual tem sido o meu bezerro de ouro? Aqui, gente, foi um ídolo, foi um bezerro de ouro. Mas trazendo para o nosso dia hoje, qual é o que ocupa o nosso coração? O que é que rouba de nós, né? O amor, o prazer de Deus, o amor à presença de Deus. O que é que rouba? Esse bezerro de ouro hoje na nossa vida pode ser um trabalho, pode ser dinheiro, né? Pode ser uma pessoa, pode ser um cargo, pode ser tantas coisas, mas é aquilo que rouba a presença de Deus da minha vida. É aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida. Deus é o único Deus a ser adorado, né? E aí só fica de reflexão, né? E aí a gente vê que quando o povo viu lá no versículo 4, né? Quando ele vê, ele diz aí, eis aí os seus deuses, ó Israel. Arão diz, eis aí os seus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Meu Deus, que mentira, que engano isso, né? Qual foi o Deus que tirou ele do Egito? Foi Deus, foi o nosso Deus, não teve outro Deus, não teve outro, né? E deuses aqui traz uma espécie de é como se fosse um conjunto de divindades, né? De divindades. O bezerro de ouro representando ali divindades, né? Que eles já estavam acostumados a ver isso lá no Egito. Então, assim, é você trocar aquele Deus que te libertou de uma forma maravilhosa, grandiosa, por divindades, por deuses, e não foram deuses. Aqui é um engano muito grande, né? Eu acho que uma cegueira espiritual veio ali sobre eles e, sobretudo, sobre Arão, né? Porque aí diz que Arão mesmo construiu esse ídolo com a ferramenta própria, né? E depois ainda construiu um altar. E vamos aqui, né, fazer uma festa para Deus. Ele mistura, ele mistura aqui a coisa do sagrado, do que ele tinha recebido de Deus, né? O altar, né? Ali a adoração a Deus com as festas a esse ídolo, como a idolatria ali. São coisas que não se misturam, não se mistura, né? Não há como você adorar dois deuses, não há como você, nem dois deuses, assim, não há como você misturar a adoração a Deus com algo que não é de Deus, que não seja de Deus, assim, não tem como, né? E isso aqui a gente vê, veja, a gente vê isso no versículo 6 diz assim, que eles fizeram uma festa e se entregaram à diversão, mas nas versões, em outros estudos, assim, os estudiosos falam que essa descrição aí de festa, entregar-se à diversão, à festa, estava relacionado com orgias, né, e festas, a cultos idólatras de Israel, aquilo que veio lá do Egito. Então, essas festas não eram uma simples diversão. Ah, vamos comer e vamos beber e se divertir. Não, era... eu falo aqui, eu acho que era meio como um carnaval, onde tudo é permitido e vamos viver, vamos extravasar. E eu acho que é mais ou menos nessa linha aí, essa festa, entre aspas, que eles celebravam ali, né? Nessa ocasião. E aí, eu queria trazer para vocês aqui o Salmo 106, versículo 19 ao 21.
Salmo 106 diz assim: Em Horebe, lá no monte, né, Horebe, fizeram um bezerro, que era onde Moisés estava no Monte Sinai, né, o Monte Horebe. Em Horebe, fizeram um bezerro, adoraram o ídolo de metal, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito. Isso está lá em Salmo 106, versículo 19 a 21. Veja que fala isso, né? Eles esqueceram do Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas com eles no Egito, né? E aí, do capítulo 7, do versículo 7, a partir do versículo 7, né? A gente vai seguindo aí a Bíblia e a gente vai vendo a ira de Deus e a intercessão de Moisés. A gente vai ver dos versículos 7 a 14 aí, né? Eu vou lendo aqui, eu vou ler só do 7 ao 9 rapidinho e a gente vai seguindo. Então, o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Aí nessa fala de Deus, a gente já vê Deus irado. Porque não foi Moisés que tirou o povo do Egito, foi ele, né? Mas Deus estava ali irado com aquele povo. E aí Deus diz assim no versículo 8: muito depressa. Anota aí na sua Bíblia, risca. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que esse povo é um povo obstinado e duro de é um povo obstinado, né? O obstinado aqui é um povo duro de coração, é um povo rebelde, né? Então, Deus, a gente vê Deus aqui relatando a Moisés e, ao mesmo tempo, irado, né? Muito depressa o povo se desviou. Foi rapidinho o povo se desviou, né? E isso, assim, meu Deus do céu, imagina o coração de Deus, né? E eu queria ler com vocês aqui, 1 Coríntios 10, é, Paulo fala assim, olha, 1 Coríntios 10, no início já do 1 Coríntios 10, Paulo diz assim: Porque eu não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual que os acompanhava. E e essa rocha era Cristo. E todos bebiam da rocha espiritual, né, que era Cristo. Contudo, versículo 5 aí, ó. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos. Olha aí o versículo 6 de 1 Coríntios 10. Versículo 6 diz assim: Essas coisas, que coisas? Essas que a gente está vendo aqui nos ocorreram como exemplos para nós, para que nós não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, como está escrito, né? O povo sentou para comer e beber e se levantou para se entregar à farra. Ou seja, Paulo aqui, veja, Novo Testamento, né? Olha a ligação. Paulo aqui, lá em Coríntios, ele chega na cidade de Coríntios e ele está dizendo isso, ele está relatando isso. Olha, aquilo ali que aconteceu foi como exemplo, serve como exemplo. Não sejam idólatras, não sejam idólatras, né? A gente não pode ser idólatra. E, de novo, eu pergunto, qual tem sido ou qual é o nosso bezerro de ouro? Qual é o seu bezerro de ouro? E aí dos versículos aqui seguintes, a gente vai vendo a intercessão de Moisés, né? Então, Moisés, ele se coloca ali diante de Deus, né? E ele diz: Olha, é, deixe-me, ele, no versículo 10, deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Deus diz a Moisés, né? Depois farei de você uma grande nação. Então, Deus está dizendo assim: Olha, eu vou fulminar.
Vou fuzilar todo esse povo rebelde, mas depois eu farei de você uma grande nação. E aqui eu queria só trazer essa questão da liderança de Moisés. A gente já falou um pouco sobre a liderança de Arão, mas aqui também a liderança de Moisés. Porque se Moisés fosse um líder orgulhoso, altivo, superior, né, autossuficiente, né? Ele aqui diria: beleza, Deus, mata esse povo, destrói, é tudo povo coração duro mesmo, mete o cacete nesse povo e e depois de mim, assim, através de mim, que também sou herança de Abraão, né? Através de mim você faz uma grande nação, beleza, proposta aceita. Não, não era, não foi isso que Moisés fez. Moisés podia ter agido assim. Mas Moisés se colocou ali como um intercessor daquele povo. Moisés disse: de jeito nenhum, né? E intercedeu ali a Deus, junto pelo povo ali, junto a Deus, para que Deus não fizesse isso. E Moisés lembra a Deus, dizendo assim: olha, Deus, foi você que tirou eles do Egito. Por que que você está tão irado agora? É o seu povo, né? Tipo assim, não é o meu povo, é o seu povo, né? Se você fizer isso, vão dizer, olha, ele só libertou o povo para matar o povo no deserto. Não haja dessa forma. Então, Moisés ali se coloca como um intercessor. E é o que Jesus faz, né? Na cruz, quando Jesus está ali pendurado naquela cruz, sangrando, ele olha para aquele povo e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu acho que Moisés é meio que assim, esse diálogo, né, com Deus aqui. Deus, perdoa, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo, né? E é lindo esse exemplo desses intercessores, Moisés e Jesus, né? E a posição deles ali, uma posição de se colocar ali entre Deus e o povo, realmente. E, e é isso que me chama a atenção aqui também nessa figura, aqui nesse diálogo de Moisés com Deus, que vocês podem ver até o versículo 14, né? Do 7 ao 14 aí, Moisés assumindo esse papel aí de intercessor, né? Diante de Deus e pedindo aí, clamando pelo povo, né? Mas aí vamos lá pular para o versículo 15. Eu vou pular para o versículo 15 que tem aqui falando sobre a destruição, né, desse bezerro de ouro, a destruição desse bezerro. Tá lá, Êxodo 32, tá o Êxodo 32, a partir do 15, vai dizer assim que Moisés, então, Deus falou isso para Moisés, né? Eles tiveram ali o diálogo, Moisés intercedeu, e mas Moisés desce do monte. Moisés desce do monte trazendo as duas pedras, as duas tábuas da aliança, né? Que foram escritas por Deus ali, né? As tábuas da lei, vamos dizer assim, as tábuas da aliança. Então, essas tábuas tinham sido feitas por Deus e estavam ali com Moisés. E aí eles descem. Aí, quando Moisés, olha só, o versículo 19. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as, né? Então Moisés, quando vê aquela cena que eu acho que era um verdadeiro carnaval que estava tendo ali, aí ele pega aquelas tábuas da lei e quebra, e joga no chão e se quebra, né? Esse ato de Moisés, essa atitude dele, né, simboliza ali a quebra da aliança, né? O povo quebrando a aliança com Deus, o povo quebrando a sua aliança com Deus através do pecado, da idolatria, né? Nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo. Ah, santo, santo, santo. E ali estava tendo uma verdadeira abominação, uma verdadeira idolatria ali, uma coisa terrível, né? Abominável aos olhos do Senhor mesmo. E aí, olha o versículo 20, o que é que fala, né? Moisés pegou o bezerro que eles tinham feito, os destruiu no fogo, depois moeu, virou pó, espalhou na água e fez com que os israelitas bebessem. Olha só que coisa, né? Moisés pegou aquele bezerro, destruiu tudo, né? E ainda fez com que os israelitas bebessem aquela água suja, aquela água, né, pecaminosa, aquela água
daquele ídolo ali que eles tinham feito, né? E eu vi aqui estudando que todo esse processo que Moisés fez, né, significava a humilhação e a destruição completa do ídolo construído pelos israelitas, né? Além de uma lição assim para eles de, olha, isso aqui é nada, isso aqui é nada, né? É uma futilidade, isso aqui é nada, né? Esse Deus aqui que vocês estão adorando é nada. Ele foi moído, ele foi queimado, ele foi, virou água, e agora vocês bebam essa água suja, né? Assim, porque isso aqui é nada, isso aqui não é nada. Então, isso que Moisés fez. Mas aí, olha só, outra coisa também que a gente aprendeu, me chamou muita atenção isso aqui, viu, gente? O versículo 21. Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo lhe fez para que você o levasse a tão grande pecado? Ô, gente, não foi o povo que pediu para Arão? Por que que Moisés fala isso para Arão? Por que que Moisés pergunta para ele? O que é que esse povo lhe fez, né? Para que você o levasse a tão grande pecado? Porque Arão era líder ali naquele povo, na ausência de Moisés. A responsabilidade do líder, a responsabilidade, né? Arão, aqui eu já falei isso, foi guiado pela pressão ali, né? E aqui Moisés chama a atenção dele e diz: como é que você permite que esse povo cometa tão grande pecado? É tipo assim, como é que você faz isso, Arão? Assim, né? Então, Moisés coloca ali sobre Arão essa responsabilidade de liderança, que é a responsabilidade de nós como líderes, né? Aí a gente vê a resposta de Arão. Eu acho engraçado isso, porque a Bíblia ela vai se repetindo. Exatamente como Adão fez com Eva. Olha, não é bem assim, né? Adão fala: ah, a mulher que o Senhor me deu foi que me fez comer essa maçã. Foi ela que me deu essa maçã. Então, essa coisa da transferência da culpa, né? Da responsabilidade. Não assumir. O líder precisa ter uma autorresponsabilidade. Não, foi meu erro. Foi minha culpa, eu assumo, né? Mas Arão ali se diz: não, olha. Foi o povo que pediu. E aí, veja só, é porque a gente precisa ler a Bíblia nos detalhes, minha gente, com a lupa assim bem grande, né? Do Espírito Santo mesmo. Porque veja a resposta de Arão no versículo 24. Ele diz assim: é, ele disse, né? Quem tiver enfeites de ouro, traga para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu um bezerro. Eu joguei no fogo e surgiu um bezerro. Isso é a resposta de Arão. Mas isso é uma mentira, isso não é uma verdade na sua totalidade, tá? Tá certo que o povo trouxe os enfeites, trouxe os brincos, mas no versículo 4 diz que Arão recebeu, os fundiu, transformou tudo num ídolo, modelou com uma ferramenta própria, dando a forma de um bezerro. Então foi Arão que fez. Ele não jogou lá no fogo e de repente surgiu. Então, a gente precisa ser muito verdadeiro, transparente nas nossas palavras, a nossa comunicação. Eu tenho aprendido tanto isso, tenho pedido tanto. Jesus me ajuda para que eu não fale meias verdades, né? Para que eu não fale a verdade 90%. Não, tem que ser 100%. Ele deveria ter assumido ali, diante de Moisés, né? Ter se arrependido e ter assumido realmente a forma como foi. Mas aí, seguindo aqui adiante, né, nosso estudo, a gente vai ver aqui, a partir do versículo 25, né, como a punição desse povo, né, a punição desse povo, né. É, Deus, ele pede, né, então, vamos lá. Moisés viu que o povo, no versículo 25, Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. E aqui também, rapidinho, eu vou só me lembrar de Sansão. Eu me lembrei de Sansão hoje, quando eu estava revisando isso. Porque Sansão, quando ele pecou e ele foi pego pelos seus inimigos, né? Ele serviu de chacota, né? Ele ficava lá, o povo rindo, enquanto ele estava lá girando aquela peça enorme ali. Ele foi sendo feito um palhaço de circo ali, motivo de riso.
para aquele povo. E eu me lembrei de Sansão aqui, o pecado, né? A vergonha, o pecado ele traz vergonha, ele traz humilhação, né? O pecado fere o coração de Deus e também fere a nossa identidade como filho de Deus, né? Isso é horrível. E aí a gente vê então aqui que vai acontecer algo aqui, né? Então, naquele dia, né? O que é que Deus disse? Pegue, versículo 27, pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento da tenda em tenda e mate o irmão, o seu amigo, o seu vizinho. Então, é, Deus escolhe ali, chama ali quem é pelo Senhor, né? No versículo 26, antes eu pulei aqui, então. Então, no versículo 26 diz assim: olha, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Então, se juntaram os levitas. Foram os levitas que foram se juntar a Moisés, né? E o restante ficou. Então, Deus ordenou que fossem mortos ali os rebeldes, né? Os que não vieram, os que estavam em rebeldia. Então, naquele dia foram mais de 3.000 mortos, 3.000 pessoas mortas, né? Veja a quantidade de pessoas, né? Por quê? Né? Porque eles foram rebeldes, estavam ali obstinados, né? Obstinados de coração duro, né? É, e aí, esse ato severo, a gente parece assim, uma coisa tão severa, mas era a forma de punição mesmo no Antigo Testamento, né? Ele matou mesmo, matava, porque Deus queria ali, de novo, ensinar aquele povo, né? Deus precisava ser respeitado, adorado, único, reconhecido como único e verdadeiro Deus, né? A santidade de Deus, né? E a seriedade de Deus também com esse pecado da idolatria, né? A gente vê que depois eles vão cometer vários pecados ainda, outros e outros e outros, e muitos e muitos e muitos, como nós ainda hoje. Mas que isso sirva de exemplo, né? E aí é engraçado também aqui ver que a tribo de Levi, né? Os levitas foram que se aproximaram e que ficaram ali do lado de Moisés nessa situação. E a gente vê lá em Deuteronômio 10, 8 e 9, diz assim, ó, naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e estar diante do Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a herança deles, conforme o Senhor, o seu Deus, prometeu. Então, ali naquele episódio, né, naquela ocasião ali, né, o Senhor ali separa, então, a tribo de Levi, os levitas, né, para serem os ministros que estão ali em adoração, para carregar a arca da aliança, né? Até hoje a gente vê, a gente fala os levitas, os músicos, os que adoram ali ao Senhor no altar, né? E aí, a gente vai seguindo aqui, finalizando esse capítulo. É um capítulo bem extenso, mas a gente vai finalizando. Vamos lá para o versículo 30 ao 35 para a gente finalizar aqui. É, Eu vou ler aqui para vocês. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. De novo, gente, de novo, Moisés se colocando como intercessor. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: ai, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com a praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Então, assim, a gente termina esse capítulo, né? A gente vê que Deus não poupou de todo o povo, né? Ainda houve uma praga ali que Deus trouxe, não disse, não sei qual é a praga, mas Deus trouxe uma praga ali para aquele povo, porque eles quiseram que Arão fizesse o bezerro, né?
E aí a gente vê de novo, né, essa intercessão de Moisés nesses últimos versículos, né? Moisés vai mais uma vez diante de Deus e se coloca como essa pessoa, como esse intercessor, por favor, né, pedindo, olha, eles foi coisa absurda, quão grande pecado esse povo cometeu, né? Mas vem com a gente, né? Continua a nos guiar, continua, não saia de nós, não tire de nós a tua doce presença, né? Foi mais ou menos isso que Moisés falou, né? E, e aí eu queria finalizar aqui com vocês sobre esse capítulo. Eu queria ler com vocês Neemias. Tem uns versículos lá em Neemias 9 do 14 ao 18, se você puder anotar aí. Olha o que Neemias diz, assim, eu acho que resume bem aqui o que a gente está falando. Neemias diz assim: Neemias está orando, né, conversando com Deus, e ele faz assim: fizeste que conhecesse o teu sábado santo, e lhe destes ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que, sob juramento, tinha lhes prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes, obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizastes entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: Este é o seu Deus que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Então, essas são palavras de Neemias, né? Dizendo: Olha, Deus, tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso, misericordioso, muito paciente, né? E assim, a gente vai entrar num estudo, numa série nova, né? O que deixar para trás, acho que é mais ou menos isso. Mas hoje, especificamente, é sobre arrependimento. Então, que bom a gente começar esse domingo aqui de manhã, meditando nesse capítulo, meditando nesse pecado tão grande que aquele povo cometeu ali, né, no monte, no deserto, mas trazendo para a nossa própria vida, né? E refletindo. Quais são os bezerros de ouro que eu tenho levantado na minha própria vida? Quais são os pecados que me separam de Deus, né? O que é que eu tenho vivido na minha própria vida que tem me afastado da proteção, da obediência, de um caminho de retidão, de pureza diante de Deus? Há o ídolo da mentira na minha vida, ao ídolo da falsidade na minha vida, ao ídolo do orgulho na minha vida, ao ídolo da ganância na minha vida. Quais são os ídolos que eu preciso hoje reconhecer e destruí-los, né, na minha própria vida? E é sobre isso que a gente vê aqui, né? E eu queria orar aqui. Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer, a identificar e a reconhecer esses ídolos na nossa própria vida e tudo que nos afasta de Ti, Senhor, da Sua santa presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Aí eu vou fechar meu microfone aqui, eu vou abrir para os comentários e que a gente possa aqui ser edificado ainda mais, né, nesse estudo e nesse compartilhar. Amém. Vamos lá. Tânia,
Vamos lá, tô chocada. Só de imaginar que a gente falou daquele tabernáculo das bênçãos de Deus. E o povo se esquece do que eles eram, né? Como a gente diz assim, como é que Arão fez uma coisa dessa? E aí eu encontrei só um comentário aqui pequeno, mas eu vou ler para vocês só esse pedacinho. Por que esse bezerro? Porque eles estavam todos influenciados lá pelas coisas do Egito ainda na mente deles, né? E aí, mas Arão fez uma coisa, era como se ele quisesse fazer uma coisa um pouquinho menor, porque o touro era o símbolo de poder de um deus lá dos egípcios, mas aí ele fez um bezerro, porque o bezerro não era o touro, era como se fosse uma coisa menor, era uma coisa que eles precisavam e achando que isso era para idolatrar nosso Deus. E aí a gente faz assim: como é que pode? Passou por tanta instrução dentro do tabernáculo e fez isso, né? Como uma influência da falta de confiança, da falta de amor, e você esquece tudo que o nosso Deus fez. Muito bom esse capítulo, da gente ver que a gente não pode se deixar levar por nada, né? Que a gente tem que ter aí é aquela coisa do nosso Deus, o único Deus verdadeiro que está na frente da gente. Então, aí diz assim: a idolatria expressa a crença que o reino divino e o mundo invisível formam uma só realidade. E esta visão do mundo acredita ser possível apossar-se do poder divino, manipulação do ritual de deuses por meio do ídolo. Quer dizer, é aquela coisa do que se vê e do que não se vê, né? Muito bom, muito bom. Então, ó, Amém. parabéns, parabéns pelo Amém, capítulo e a Jesus. gente tomar bastante consciência disso, né? Beijos. Amém, querida. Beijo. Lari? Deixa eu abrir aqui. Bom dia, bom dia. Gente, que capítulo difícil, hein, amiga? Parabéns, porque você falar de uma forma leve, de uma coisa tão pesada, não é fácil. Porque é pesado, né? A gente não está falando, é tão bom quando a gente fala do tabernáculo, é tão bom quando a gente fala, mas a gente chama aqui. Obrigada, que Deus te abençoe e te dê aí, meu filho, tudo de bom, porque foi uma ministração aí muito boa em cima de um assunto tão sério, né? E que se a gente parar para refletir mesmo, não é ouvir simplesmente, mas uma reflexão importante, né? Porque a Bíblia traz isso para que a gente de repente se reconheça. Como é que eu realmente estou agindo, né? Eu estou agindo igual a esse povo que eu olho e critico, mas será que eu estou agindo da mesma forma? Será que eu tenho ídolos na minha vida? Isso que você fez a pergunta, né? Porque de imediato minha resposta é não. Mas não é de imediato, né? A gente tem que parar e pedir que o Espírito Santo nos sonde, né? Para ver se de repente tem, inclusive, eu nem estou vendo, né? Às vezes a gente faz sem estar ciente, né? Disso. Então, é muito importante. A segunda coisa que me chama, assim, que me destacou, né? E isso eu acho que Bill Johnson fala muito, né? A questão, não sei se foi Bill Johnson ou Chris Valentin, da memória, né? De você olhar para trás, quer dizer, isso também está lá quando a gente está lá no Novo Testamento, e que a gente olha e diz assim, bom, você pode até nem estar vendo, nem estar sentindo a presença do Espírito Santo, mas todos nós temos memória, todos nós temos lembrança. Então é só olhar para trás e ver a grandiosidade que Deus já fez na nossa vida. Esse acesso a gente tem, todos têm, independente. Então não é o que está sentindo, né? Não é pelo que se vê, é pelo que se crê, né? Então a gente tem essa experiência, todos nós aqui temos uma experiência com Deus. Então, vale esse retorno, né? Por isso que é importante a gente ter na nossa listinha
as promessas de Deus, o que Deus já fez na nossa vida, o que já houve de cura. Porque numa hora dessa, às vezes na hora difícil, principalmente, é você relembrar isso. Olha, Deus, tu já fizesse isso, tu já fizesse isso. Não só na nossa experiência, mas na experiência do outro. Então, muito importante isso. E o que você retrata aí foi eles literalmente com amnésia, não exploraram isso, não viram depois de coisas assim grandiosas que a Bíblia até hoje a gente fala dessas que eles vivenciaram, né, como a abertura do Mar Vermelho, como o tabernáculo, enfim, e eles não olharam isso. Então, e isso é para a gente, né, que a gente não deixe essa cegueira nos dominar e que a gente use, né, do que Deus já fez para o outro e para a gente, da nossa própria experiência. Então, assim, é isso que me ressaltou essa manhã. É muito triste, mas ao mesmo tempo a gente pode transformar em uma coisa muito boa, com um exemplo e que houve vidas ceifadas, né? E que essas Isso. vidas ceifadas não sejam à toa. Elas foram ceifadas para dar de exemplo para mim e para você e o sangue de Jesus, para que a gente que é valioso e precioso que é para a gente ter como exemplo e ajustar e adequar a nossa vida, entregando ela literalmente a Cristo. Amém. 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 Eu, Ia Kátia, falar. Eu fala. gostei da Júlia colocar a mão. Minha gente, esse capítulo, ele é crucial. É, quando você para pensar que aquele bezerro de ouro, no dia anterior, eles eram brincos nas orelhas das pessoas. Ele não existia, eles eram brincos nas orelhas de cada um. E o que acontece? Deus tinha dado uma recomendação a Moisés, as pessoas não sabiam disso, mas Satanás sabia disso. Deus tinha dito a Moisés: recolha o ouro, lembra? Para fazer o tabernáculo. Faça o povo trazer oferta de ouro. Satanás sabia e já fez isso ser recolhido antes, porque ele está ciente no mundo espiritual. E aí, aquele brinco de ouro se tornou objeto de ídolo para as pessoas. Por quê? Porque esse ídolo já estava no coração deles. No coração das pessoas já estava, eles só fizeram concretizar de uma forma visível a idolatria que já existia. E aí, o ato, né, de Moisés de queimar e destruir, fazer dele pó e botar na água e dizer beba, beba, porque isso não é nada. Isso não é nada. Esse Deus. Aí, trazendo para a nossa vida, Larissa, eu vou entristecer você um pouco, é verdade na nossa vida. É verdade na nossa vida, nós temos ídolos, nós acreditamos nos ídolos, nós investimos nos ídolos e nós negligenciamos um Deus que nos protege, nos cuida, nos guarda. Ele é um Deus grandioso. E aí Deus faz uma ação que mostra a gravidade dessa coisa, porque nós convivemos com isso diariamente e não levamos a gravidade disso em consideração. O assunto aqui é vida ou morte. Por isso, a gente diz tantas mortes, mas eles eram milhares. Ali foram alguns líderes que deveriam sim estar guiando o povo para o lugar certo, mas não estavam. E aí, isso me remete, sabe aonde? No devocional de hoje, eu não sei quem teve a oportunidade de fazer o devocional hoje de manhã, mas ele diz assim: olha, a gente não tem Deus como Deus, a gente quer trazer Deus para. É o meu líder, é como se ele fosse o pastor da minha igreja, ou como se ele fosse, sei lá, o presidente da República, ou o prefeito, ou alguém que eu tenho uma opinião a respeito e pá. Não!
Ele é Deus, a gente não tem noção da grandiosidade de Deus, a gente não percebe, a gente tem verdadeira cegueira espiritual acerca do que Deus trata, ele trata da nossa vida ou da nossa morte. Assim, o povo diz assim, que absurdo, eu não gosto do Antigo Testamento porque tem muita morte, Deus manda matar todo mundo. Alguém pode estar pensando, lendo isso aí, assim, como é que Deus manda matar o povo todinho só porque fez isso? Veja a falta de noção da gravidade do assunto. Deus está tentando chamar a sua atenção e a minha hoje de que, olha, estamos tratando de vida ou morte. A morte é sua, porque eu tenho a vida eterna, e eu estou querendo lhe resgatar, porque mortos nós já estamos. Deus é que nos dá a vida. Ele nos dá a vida eterna, porque Ele é eterno e Ele deu a vida por nós. Então, quando nós morremos para o pecado e ressuscitamos com Ele, nós tomamos essa vida, porque aquela vida que Ele nos deu antes, essa já foi, já estamos mortos. Então, é um assunto grave, é para meditação e é real nas nossas vidas. Não é assim, é interessante, né, esse negócio. Tá muito, muito legal o assunto. É um assunto de todo dia, que é um assunto de importância crucial. Maravilha. Valeu, Aninha. Beijos. Amém. E assim, eu ia falar isso aqui, né? Como Paulo mesmo fala lá em Coríntios, que isso sirva como exemplo, para que a gente não seja idólatra. Quer dizer, então, Paulo ali diz, né? E eu coloquei aqui o comentário também, uma frase de João Calvino, né? Que ele fala: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, a gente tem que ter cuidado nisso. E outro pontozinho, rapidinho aqui, mas alguém levanta a mão aí, se alguém quiser falar. Eu sei que Demétrio falou sobre gratidão, né? Que aquele povo, mesmo conhecendo, não teve obediência e não teve gratidão, né? Demétrio colocou aqui no comentário também isso. E assim, eles nem reconheceram, diante do que Kátia estava falando, eu falo isso, eles nem reconheceram que Deus tinha feito tudo isso, né, por eles, a memória deles, né? Eles falam, Moisés, aquele homem que tirou a gente lá do Egito, mas não foi Moisés, né? Assim, a ficha ainda não tinha caído diante de tantas coisas. E como é assim na vida da gente, né? A gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O Deus que já fez, olha, quem curou o meu filho naquela situação só pode ter sido Deus, não teve outro. Quem trouxe aquela provisão naquele momento que eu estava com tanta necessidade foi Deus, não teve outro. Então, isso vai nos lembrando de quem Deus é e de quem a gente é para Ele, né? Vamos lá, quem mais? Vamos chamar o nosso pastor, então. Pastor Jason. Tá por aqui, acho que tá. Bom dia, gente. Muito bom dia. Vamos sim, vamos seguir aqui. Eu estou ainda em trânsito, chegando na igreja. Mas, olha, muito boa a apresentação de hoje, muito bom esse estudo. Aprofundar nisso é fundamental, e entender, né, assim, eu sempre que vejo isso, eu entendo a questão da natureza humana, né? Então, a humanidade, a gente precisa aprender, olhando para trás, como a Ana falou, com a nossa vida, mas também com a vida dos outros. E a natureza humana, ela é muito repetitiva, né? Parece que assim as coisas que aconteceram ali no passado podem ter acontecido de uma forma diferente de hoje, mas a natureza é sempre a mesma, né? Uma natureza de ingratidão, é uma natureza de uma busca pessoal, de então a gente quando olha para esses erros relatados na Bíblia, né? Alguém uma vez perguntou assim: a Bíblia tem erro? Eu disse: tem muito erro na Bíblia, né? Mas tem narrativas de erro. Não tem nada errado, mas tem narrativas de muitos erros. Então, a gente, quando olha para a narrativa desses erros do passado aí,
a gente tem que olhar isso como um espelho, né? E olhar onde é que essa imagem ela se encaixa na nossa imagem para que haja justamente uma mudança de comportamento. Isso tem tudo a ver com a palavra de hoje. Hoje, nos nossos cultos, nós vamos estar falando, né, sobre... Iniciamos esse período de quaresma, e vamos falar sobre coisas que não podemos deixar de fazer. E o tema de hoje é justamente: a gente não pode deixar de se arrepender. Falar muito sobre arrependimento. Tá? Então, arrependimento, ele começa com um reconhecimento. Né? É muito importante a gente, quando lê as Escrituras do Antigo Testamento, a gente se vê também em cada uma dessas cenas, em cada uma desses comportamentos. É isso, gente. Então, quero convidar vocês aí para... Vamos juntos lá no culto daqui a pouco. Tá? Então, vamos orar aqui. Vamos colocar esse domingo diante do Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, por esse estudo maravilhoso. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos, sim, nós temos o Senhor que quer nos aprimorar, quer nos corrigir, quer nos transformar. Queremos, sim, Pai, queremos buscar essa transformação, renovação de mente, uma transformação de comportamento, de atitude, uma transformação de percepção. Queremos perceber as coisas como elas são, para que possa haver transformação. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa cada uma das pessoas que estão aqui presentes. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. gente. Bom dia para Amém. você. Bom dia. Amém. Bom dia. Tchau, tchau.